Vou entrar na questão das escolas, Rudá, porque me preocupa muito. Eu vi aqui no seu Twitter que você ajudou a implementar o programa Comunidades Educadoras em Suzano, em 2019, um caso muito grave que também me marcou muito pessoalmente, que a gente fez cobertura lá, etc. E parece que esses casos insistem em aparecer não à toa, né? Como você considera, qual você considera a raiz desse problema e medidas para contê-lo? Bom, primeiro que nós temos um levantamento sobre violência nas escolas brasileiras, feito pela Patrícia, bom, agora não vou lembrar o sobrenome, mas da Unicamp, mas de qualquer maneira, o que a gente sabe? Que a gente teve 23 episódios nos últimos mais ou menos 15, 20 anos, sendo que a maioria há um crescimento do ano passado para cá. E a pesquisa revela que os dois principais motes, né, motivações, são um sentimento de raiva e o ambiente extremista, ideológico extremista, ou seja, muitos jovens fantasiados de nazistas, com símbolos, né, da violência fascista e nazista, tal. Então, a primeira questão que a gente tem que entender é o seguinte: eu estou vendo essas entidades empresariais já começarem a vender pacotinhos, né? Eles são muito rápidos, né? E o que é que tem de característica desses pacotes empresariais? É trabalhar sempre com a atomização. Esse é o problema. Eles não conseguem trabalhar com a dinâmica social. Eles trabalham com o indivíduo, né? Então, vamos lá. Se eu quero criar um desempenho escolar, eu trabalho com aula de reforço. O problema é você reforçar algo que já deu errado. Então, a culpa passa a ser do aluno e do professor. O que é que o IBGE vem falando para a gente? Que desempenho escolar e comportamento de criança e adolescente tem relação com a mãe. É isso que o IBGE vem falando para a gente. Por quê? Porque a mãe dedica 30% do seu tempo, no mínimo, ao acompanhamento dos filhos. O pai nunca mais do que 15%. Então, a presença da mãe é fundamental. Tanto que mães que têm 4 anos de estudo formal, seus filhos têm 3 vezes mais desempenho escolar em qualquer lugar do país que os colegas de sala de aula cuja mãe nunca estudou. Bom, eu não vou passar dado aqui que fica um monte de número, né? Eu vou ficar competindo com a inteligência artificial. O ChatGPT. E aí, qual que é a questão, então? A questão da violência é o ambiente. Eu tenho que ter uma intervenção social para começar com a família, criar uma política de cuidado com a família que tem impacto sobre os alunos e os profissionais da escola. Mas se eu não faço campanha no município pela paz, se eu não crio uma cultura da paz, da relação, da tolerância, o ambiente está instalado. Veja, o bolsonarismo vicejou sobre personalidades sádicas que estavam lá à espreita e sobre personalidades que estavam vivendo um tédio crônico. Ele não explode porque ele fala bonitinho. Ele explode porque ele ataca situações internas que as pessoas já têm e que, ao invés de ser tratadas, elas ficam, como eu disse, à espreita. A hora que você tem o ambiente, você começa a explicitar seus problemas mentais. Então, é fundamental. Eu vou só dar um dado de Suzano, por que a gente foi para Suzano. Agora, aconteceu, vocês lembram, no ano passado, a mesma coisa numa cidade do Espírito Santo. Nós estamos conversando com o governo do Espírito Santo para implantar o programa. Não é só para violência. O programa trabalha com desempenho escolar, evasão, tal, mas também com violência, né? O que aconteceu em Suzano que eu fiquei preocupado e por isso que eu fiz aquele microfio lá no Twitter? É que, primeiro, os profissionais das escolas, e não é, olha, a violência em Suzano foi numa única escola da rede estadual. Só que na rede municipal, todos os profissionais ficaram desesperados. O pessoal da administração que abria o portão da escola não abria mais, imaginando que ao abrir ia ter alguém com uma arma. Olha isso. E adolescente, que você sabe como que é adolescente, né?
E até alguns profissionais começaram a ameaçar a direção, dizendo que ia matar se a nota fosse tal, se não recebesse alguma licença para poder descansar. Virou uma pandemia no município. É isso que a gente precisa entender. Um ambiente que gera violência, ele começa a retroalimentar mais violência e ameaça. Nós temos que coibir socialmente. E o Brasil está na educação pensando só individualmente. Sucesso individual, o Enem, o IDEB, a gente não tem projeto mais coletivo. E educação é cultura, é relação humana. É isso que nós estamos perdendo. Rudá, brilhante seu raciocínio. Ontem eu vi uma matéria em alguns jornais, acho que foi na Folha de São Paulo, fala, remontando ao caso lá de Suzano, que é um caso referencial para entender esse episódio da Vila Sônia. E foi feito um trabalho em Suzano de acolhimento, né? Enfim, para tentar estancar a ferida, a hemorragia que jorrava a partir daquela ferida horrorosa que foi feita lá. Agora, pergunto para você, como é que num tempo de individualidades tão exacerbadas, como é que se transforma um lugar inóspito como a escola, principalmente na periferia do país, num lugar acolhedor? O que falta? E eu estou falando isso até com a perspectiva de que nós estamos discutindo nesse momento aqui o novo ensino médio brasileiro. Eu sei que a tragédia não aconteceu no novo ensino médio, ela aconteceu numa escola que antecede o novo ensino médio. Mas a qualidade da educação e a perspectiva, como você falou, do individualismo sobre as ações de natureza coletiva, elas dificultam, na minha visão, o acolhimento. Queria saber como é que se transforma a escola de hoje, que é palco de guerra, num lugar de acolhimento enfim, diferente dessa realidade de hoje. Bom, então vamos lá. Primeiro, eu tenho que definir uma política do cuidado. Isso é essencial. Aliás, quem fala isso é o Papa Francisco, que foi educador. As pessoas não sabem que ele era professor. Ele entende muito de educação. Inclusive, vou até mostrar aqui para vocês, é uma publicação da PUC do Paraná. São falas do Papa Francisco. Eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de proselitismo religioso, não. É porque é muito interessante como o Papa fala sobre a política do cuidado como eixo da educação. Então, o que é a política do cuidado? Primeiro, com o professor. O que as pessoas não estão discutindo é que 40% dos professores do Brasil, segundo pesquisas que obviamente não são totalmente conclusivas, porque são feitas por amostra, mas 40% dos professores do Brasil, durante a pandemia, tiveram aumento de conflito na família. Por quê? Porque os filhos estavam dentro de casa. Os pais tinham que dividir o computador para fazer a aula, planejar e dar aula, cuidar da casa, cuidar dos filhos. Como nós somos uma sociedade machista, os homens jogavam para cima das mulheres, o excesso de trabalho dava conflito. Você imagina esse professor voltando para a aula presencial. Está todo mundo falando, tem que voltar aquilo que nós perdemos durante o período de pandemia, só que ele está arrebentado. Na França, você tem há anos um programa de atendimento de professores na área pedagógica e psicológica. No Brasil, nós temos que criar um serviço público de apoio. Eu não estou falando de criar mais funcionário, não. É serviço de saúde mental, os CAPs que existem na rede pública e o pessoal do CRAS. Tem um atendimento específico para professor. A outra coisa é a família. O que é que a gente fez em Suzano? Tem um técnico de cada escola que visita diariamente uma família de aluno, levanta todos os dados, lança num programa específico muito simples. Se você quiser, dá para fazer até pelo Google Form, não é? E aí, em cima desse programa, o programa é organizado para identificar casos urgentíssimos. Fome, abuso sexual, queda brusca de desempenho escolar, sinais de violência como autor ou vítima, ou seja, são alguns, apatia crônica. O programa já identifica, e a partir daí há uma discussão com as escolas, com a Secretaria de Assistência Social e Saúde. Uma das coisas que a gente descobriu, aonde a gente implantou esse programa, implantamos em Suzano, Contagem, Belo Horizonte, Teresina, estamos em Araraquara e assim por diante, é que 80% dos alunos com apatia crônica, aquele negócio de ficar dormindo, não tem
nenhum tipo de ânimo, né? 80% tem caso de suicídio, tentativa de suicídio e depressão profunda na família. Nossa, que loucura isso. A gente não sabia disso, Fábio. Não tem na literatura essa relação. A gente colocou... Nós fizemos, junto com a Secretaria de Educação, um mutirão com psicólogos, inclusive com uma parceria com uma universidade próximo do município. Em 6 meses mudou o quadro nas escolas. Então, veja, se a gente entender que não é lousa digital, televisão, pintar a escola com arco-íris, que até é bonito mesmo, não é? Que define o comportamento, inclusive violento, se a gente descobrir que é o apoio à família, integrando políticas do CRAS, como política de fortalecimento de vínculos, isso daí já é política do Sistema Único de Assistência Social, saúde mental e uma nova forma de acompanhamento dos alunos na escola e na sala de aula, inclusive com turmas específicas, ou seja, eu tenho a turma regular do aluno e uma vez por semana eu tenho uma nova enturmação que pode pegar alunos de várias turmas a partir de um projeto de trabalho que resolve problemas que os alunos estão apresentando. Mas ele não sai da turma de referência. Ele fica dos 5 dias, 2 na turma de referência. Ou ação no contraturno. O resultado é imediato, se eu articular apoio à família com atendimento à escola específico. Não é simples, não é complexo, não é caro. As melhores propostas na área de educação são as mais simples e objetivas, sem falar inglês, com esses nomes não sei do que, cabeça de planilha, sem controle, quem sabe mais... E é outra coisa. E temos que acabar com essa coisa de terceirização de merendeira, pessoal de segurança da escola, vou explicar por quê, limpeza, porque esse pessoal é o pessoal que conversa com o aluno. Tem muito aluno deprimido que fica no fundo da sala, quando todo mundo vai embora, e o pessoal da limpeza conversa com eles. Inclusive em redes particulares onde a gente entrou, a gente descobriu que a gente tinha que fazer uma espécie de comitê administrativo pedagógico, para professor conversar com o pessoal da limpeza, com merendeira, porque eles falavam o que estava acontecendo na casa dos alunos, e que o professor, porque tem um monte de aula, não sabia. E aí ele mudava a aula e o atendimento. Veja, Fábio, não é uma questão muito complexa, mas eu preciso ter informação e eu preciso ter articulação, pelo menos, da educação com saúde e assistência social. O resultado é quase imediato. Em 1 ano, aumentamos em 50% a 60% a nota dos alunos, os que têm mais dificuldade, debelamos em 90% evasão escolar e diminuímos em 85% casos de agressão, violência e civilidade na escola. Simples. Nossa, isso maravilha. É Paulo Freire. Isso é Paulo Freire. Só. Que maravilha. Rudá, deixa eu te falar uma coisa. O tempo foi muito curto, passou muito rápido, não deu tempo da gente aproveitar você como a gente pretendia. Eu vou te convidar para voltar o mais breve possível aqui para a gente continuar essa conversa. Pode ser? Tem a hora que você quiser, mesmo porque eu furei outro dia com vocês, estava tão cansado que eu cheguei muito tarde. Não, isso acontece, não teve problema nenhum, não. Foi muito bom ter você aqui hoje e você está convidado para voltar, tá? Não bom. É como pagamento da dívida, que não tem dívida nenhuma, não. A gente entende isso, porque 7 da manhã é duro, né? O cara tem que acordar às 5 para começar a se preparar para a entrevista. A gente sabe Ó, então, um abração para você. A Bruna vai combinar na primeira oportunidade, se tiver sua agenda livre, você está aqui de novo com a gente, tá bom? Tá bom, tá combinado. Um abração para você. Um abraço. Super obrigado. Obrigado. Tchau, tchau.